Salve, salve jogadores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Cãozinho Offline, o canal de Magic the Gathering voltado ao jogador casual. Eu sou Vinícius Sorin e tô aqui hoje para dar o tom da minha voz sobre a mais recente novidade que vem aí agitando a comunidade do Commander pelo mundo afora. Tô falando de Commander 2016. É o lançamento deste ano que é voltado exclusivamente para esse formato, que vem ganhando cada vez mais destaque aí, mais atenção da Wizard e crescendo em número de adeptos, né? Essa nova coleção tá chegando aí no dia 11 de novembro. Acredito que uma semana depois as lojas já estejam disponibilizando, já estejam preparadas aí para atender a demanda do pessoal aqui do Brasil. E como de costume, nós vamos ter aí 5 decks pré-montados de Commander, cada um com 100 cartas, especificamente voltados para partidas de multiplayer. E esses lançamentos de Commander geralmente eles são muito aguardados, porque eles geralmente vêm acompanhados de surpresas, né, de novidades no mínimo interessantes, né? E nesse ano não está diferente, né? Os spoilers na entrega já foram disponibilizados aí, semana retrasada, a gente já sabe o que vai vir. E como sempre tem coisa muito interessante aí, coisa bem bacana mesmo, que vai agregar bastante a esse formato que a gente adora tanto, que é o Commander. Então nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre cada uma dessas novidades, tal, que a gente vai encontrar de uma forma geral nessa coleção, as novas mecânicas, tanto as novas que a gente vai encontrar nos cards inéditos da coleção, como as que estão sendo relembradas aí. Tem habilidades aí bem populares que os jogadores já conhecem, que estão sendo homenageadas, digamos assim. E vou falar um pouco também sobre a temática que a gente encontra em cada um dos 5 decks novos que estão chegando aí pra gente, tá? A primeira coisa que eu acho mais importante assim de ser mencionada logo de cara é que esse ano, pela primeira vez, uma coleção de Commander é traduzida para o português. Aliás, eu acho até que essa seja a primeira vez na trajetória do Magic no Brasil que uma coleção que não faça parte da sequência normal de coleções do Standard, né, é traduzida para o português. Geralmente as coleções como Duel Deck Series, Decks de Campeões, Arcanime, Planet Chase, Modern Masters, Conspiracy, incluindo o próprio Commander, coleções desse tipo que são promocionais, né, elas chegam aqui no Brasil sempre em inglês. Parece que esse ano o Commander aí tá quebrando esse tabu. No entanto, que muita gente prefere as cartas em inglês, né, não gosta da tradução que é feita para as cartinhas, tanto porque às vezes elas vêm com erratas, ou porque a tradução às vezes deixa o nome próprio das cartas meio torpe, né, meio feio. Mas enfim, deixando essas questões estéticas de lado, a gente não pode esquecer que existe um público numeroso, né, uma boa parcela mesmo de jogadores que não tem facilidade com o inglês, o que não é nenhum demérito, né, já que o inglês não é nem a nossa língua natural. Aliás, eu acredito que a maioria desses jogadores, né, que não se identificam tanto com o inglês, sejam jogadores casuais, é o pessoal que não costuma ir em loja jogar torneios, né, interage menos com a comunidade e por conta disso acaba tendo menos contato íntimo com o jogo. E é justamente esses jogadores, esse perfil de jogador, que vai até a loja comprar produtos como Commander. Eu mesmo estou bem familiarizado com o inglês dos cards de Magic, mas eu odeio quando, por exemplo, eu preciso nomear o nome de uma carta e esse nome não existe em português, só tem em inglês, então eu sou obrigado a falar enrolado e eu detesto falar enrolado. Enfim, é uma coisa pessoal minha. Cara, só pra você ter noção de como esse lance de idioma pode ser crucial para algumas pessoas. Eu jogo Commander em vários grupos diferentes. Muitas vezes a gente recebe um amigo novo ou alguém que quer conhecer o Commander e não tem o deck, então a gente vai lá e empresta um deck para essa pessoa. Quando esse camarada novo que tá vindo jogar com a gente tem uma dificuldade com o inglês, e isso acontece com frequência, isso acaba aqui atrapalhando o jogo dela, porque quando chegar o turno dela que ela comprar uma carta, se ela não entender o que está escrito na carta, das duas uma. Ou ela vai ser obrigada a revelar a carta da mão dela e perguntar para alguém que saiba o que a carta faz, ou ela vai pagar o custo de mana da carta, vai jogar e vai esperar alguém explicar o que a carta faz e vai rezar para que aquilo ali tenha algum efeito benéfico para ela naquela hora. Imagino que isso deva ter acontecido com você também alguma vez, algum caso parecido. Então, no geral, eu acho muito positivo a gente receber tradução para o português de uma coleção como Commander. Meus parabéns para Wizard, meus parabéns para Devir, muito obrigado. Agora falando sobre os decks, né? Esse ano, como muita gente já deve saber desde o primeiro semestre, os decks pré-montados de Commander 2016 serão de 4 cores. Como eu disse, desde o início do ano a gente já sabia disso, né? A Wizard já tinha divulgado essa informação no site oficial dela, mas o que não se sabia até o início da divulgação dos spoilers na semana retrasada era como isso seria feito pelos designers. Afinal de contas, nunca na história do Magic houveram criaturas lendárias de 4 cores, né? Isso tornava decks de Commander desse tipo impossíveis de serem montados. A única forma de alguém fazer isso, né, fazer um deck Commander com 4 cores, era usar um comandante que fosse pentacolor, né, como o Cromat ou a Carona, né, e adaptar ali, enfim. Isso gerava uma realidade um pouco triste, né, a galera do Commander não tinha muita opção nesse sentido. Eu mesmo já tive ideias de decks que inicialmente seriam tricolores, né, teriam 3 cores, mas que se houvesse o splash para uma 4ª cor, ficaria perfeito, o deck ficaria redondinho.
Mas enfim, não tinha opção de comandante, então eu tinha que me virar com 3 cores mesmo. Beleza, então o Commander 2016 viria para consertar essa falha aí no nosso metagame. A partir de agora a gente teria mais opções de deck build. Aliás, se a gente olhar para trás e ver as coleções anteriores, daria até para a gente ter uma noção de quantas opções, né, de qual seria o nosso leque de opções de comandantes em decks de 4 cores. Geralmente nessas edições de Commander, cada deck vem com um comandante principal e 2 alternativos, né? 2 secundários, que você pode ali estar trocando e ter opções, mais opções de jogabilidade, de estratégia, usando a mesma lista, né? Sendo assim, então era só fazer a conta, né? 5 vezes 3 igual a 15, né? Nós teremos 15 opções de comandantes, né, que poderiam virar decks, né? 15 opções de decks no nosso metagame de 4 cores, né, no caso. Certinho? Errado, mano. Mais uma vez a Wizards nos surpreende com mais uma inovação aí que pretende mudar aí um pouco dos padrões de deck build dentro do formato Commander. Eu tô falando da mecânica de parceiro. É um conceito muito bacana implementado nessa coleção que permite basicamente que você use 2 comandantes ao invés de um só e some a identidade de cores dele para determinar a color ID do seu deck. Eu vou explicar essa mecânica de parceiro melhor para você que ainda não tem alguma dúvida, não entendeu direito o que é. Parceiro é uma habilidade presente em algumas criaturas lendárias de Commander 2016 e ela serve exclusivamente para alterar um pouco das regras de construção de deck no Commander. Ao invés de um único comandante, você pode designar 2 criaturas lendárias para servirem como o seu comandante. Mas para isso, as 2 criaturas têm que ter essa habilidade de parceiro. É como se elas trabalhassem juntas ali na liderança do seu exército. Maneiro, né? Esse comandante adicional também vai ocupar um slot no seu deck, né? Que no caso tem que ter 100 cartas. Então, nesse caso, você teria 2 comandantes e 98 cartas no deck principal. Qualquer regra ou menção dentro do jogo que se refira à identidade de cores do seu comandante refere-se à identidade de cor dos 2 comandantes combinadas, tá? Então, se eu tenho um comandante Gru e um comandante Orzhov, eu vou combinar as duas e vou ter um deck Gru-Orzhov. Botar assim. A não ser nesse caso específico de determinar a identidade de cores do seu deck, cada comandante funciona de forma independente. Então quando você conjurar um comandante da sua zona de comando, você ignora quantas vezes você conjurou o outro. Vamos supor, tem o comandante X, eu já conjurei ele 10 vezes. E o comandante Y eu não conjurei nenhuma vez. Eu não vou pagar 20 a mais porque eu conjurei o comandante X 10 vezes. Eu vou tratar o comandante Y independentemente. A condição de vitória de 21 pontos de dano de combate de um comandante também se aplica a cada um individualmente. Então para eu ganhar o jogo com dano de comandante, eu preciso dar 21 de dano com o comandante X ou 21 de dano com o comandante Y. Eu não somo esses 2 valores. Também, se um efeito do jogo se referir especificamente ao seu comandante, como por exemplo a habilidade da Command Beacon ou Pau Palace, você vai escolher ali a qual dos parceiros essa habilidade vai se referir no momento que ela estiver sendo resolvida, né? Só repetindo que para você usar 2 comandantes, ambos têm que ter a habilidade de parceiro no início do jogo. Se mais tarde durante o jogo um dos seus comandantes perder essa habilidade de parceiro de alguma forma, né? Como por exemplo o efeito de humildade ou estrago repentino, aquela carta não vai deixar de ser o seu comandante, né? O que importa é ela ter tido a habilidade de parceiro no início do jogo. Então basicamente essas são as regras para você entender essa mecânica de parceiro. Agora voltando rapidinho só ao tema que eu estava falando lá no início, sobre a diversidade que essa coleção de Commander vai trazer para nós na questão da deck build. Vamos analisar as opções que nós temos aí pela frente, tendo em vista os spoilers. Em cada um dos 5 decks pré-montados de Commander que a gente vai ter nessa coleção, nós vamos ter um comandante principal, que é uma criatura que realmente tem 4 cores no seu custo de mana, né? E além desse comandante principal, nós teremos outras 3 criaturas lendárias, que são criaturas de apenas 2 cores, só que cada uma delas tem a habilidade de parceiro. Desses 3 parceiros, um deles é de uma combinação de cores aliadas, então é Azorius, Dimir, Selesnya, Gru ou Rakdos, e os outros 2 são da mesma combinação de 2 cores inimigas, como Orzhov, Boros, Simic, Zet ou Golgari. Essas criaturas lendárias com parceiro, elas são menos poderosas, elas têm menos poder individual do que o comandante principal, mas a ideia é justamente você combinar elas para criar uma estratégia mais poderosa, né? Por exemplo, no deck Conflito Aberto nós temos Saskia, a Inabalável, como comandante principal. E ela é preto, vermelho, branco e verde. Nessa mesma caixa nós temos a Tana, que é verde e vermelha, 2 cores aliadas. E temos também o Ravos e a Tímia, que são ambos branco e preto, 2 cores inimigas. Se você preferir, ao invés de usar Saskia, que é o comandante principal, você pode usar Tana mais Ravos ou Tana mais Tímia. Ou seja, sem sair das cores do deck, você tem mais outras 2 combinações de comandantes possíveis, além do comandante principal, que vão poder favorecer estratégias
estratégias diferentes. Sem contar que você ainda pode ser mais radical e fazer um deck só Gru com Atana, ou um deck só Orzhov com Ravos e Tymna combinados ou sozinhos, você que sabe. Ou seja, em um só deck você vai ter 5 opções de comandantes diferentes. E isso só contando as cartas inéditas, tá? Ainda tem outros reprints de comandantes de outras coleções. Nós temos Edru, Gave, enfim, uma porrada de reprints legais aí que você também pode usar em deck de Commander. Ou seja, com essa habilidade de parceiro nós temos 15 criaturas lendárias inéditas nessa coleção de Commander 2016. São 15 comandantes que você pode combinar entre eles e fazer decks multicoloridos de tudo quanto é tipo de cor, de 4, de 3, de 2. Olha só quanta novidade, cara. Imagina a quantidade de arquétipos que a gente pode construir só com essas combinações aí. Cara, é sério, eu fiz as contas aqui. Só nesse contexto das 4 cores, que é a proposta dessa coleção, nós temos ao todo 35 combinações diferentes de comandantes com parceiro. Isso somando com os comandantes principais, nós temos 40 novos comandantes tetracolor. Considerando que antes disso nós tínhamos 0, né, de 0 para 40, acho que dá para afirmar com certeza aí que essa coleção de 2016 está revolucionando o nosso formato aí de alguma forma. Tudo isso graças a essa habilidade nova de parceiro aí, que para mim vai ser um verdadeiro divisor de águas, né, pro Commander daqui pra frente. Também em Commander 2016 nós temos o advento de uma outra keyword, né, uma outra habilidade que em termos de novidade é mais humilde assim, mas é legalzinha também, que é a habilidade Inabalável. Ela é uma habilidade estática que funciona enquanto a mágica tá na pilha, né? E ela basicamente recompensa quem tá jogando contra muitos jogadores, né? Quem tá num mesão. Eu até vejo um paralelozinho com essa habilidade e a melee, né? Que a gente viu em Conspiracy Take the Ground. Uma mágica com Inabalável custa uma mana genérica a menos para ser jogada para cada oponente que você tiver. Simples assim, quanto mais gente você tiver jogando contra no mesão, mais fácil vai ser de jogar aquela mágica. Não é nenhum divisor de águas, mas está dentro da proposta do Commander, tá valendo. Infelizmente nós só temos 5 cartas impressas nessa coleção com essa mecânica de Inabalável, uma para cada cor. Todas elas são mágicas instantâneas ou feitiços e todas elas são bem úteis numa partida de mesão. E essa edição de Commander também está revivendo mecânicas muito legais, habilidades muito bacanas que a gente já conhece. Algumas dessas habilidades são bem populares por sinal, mas a mais recorrente delas é a de reciclar terreno básico, que nada mais é uma habilidade ativada que a gente encontra em algumas cartas douradas e de terreno nessa coleção, onde você pode pagar um custo, descartar aquele card da sua mão e procurar no seu Grimório por um card de terreno básico e colocar na mão. A gente já tinha visto essa keyword lá atrás no bloco de Alara. É uma habilidade realmente bem útil, ainda mais se tratando de decks de 4 cores, né? Isso aí pode te ajudar muito bem a consertar sua curva de mana ali nos momentos iniciais de uma partida. Aliás, tem até um terreno com essa habilidade na coleção, cara. Muito bom mesmo. Tivemos também o retorno de Proliferar. Essa é uma mecânica que interage com marcadores em permanentes e em jogadores e aparece logo de cara aí no comandante principal de um dos decks, que é o Geração de Letalidade, né? Comandante Atraxa. Ela também aparece em alguns cards reimpressos, né? Quando você prolifera, você escolhe um número qualquer de jogadores e ou permanentes que tenham marcadores sobre eles e coloca em cada um deles mais um marcador daquele tipo. Realmente proliferar é uma mecânica bem bacana, isso já foi comprovado, né? Você pode usar ela para aumentar marcadores não só de criaturas, mas também de planaltas, por exemplo, jogadores com marcadores de veneno, marcador de experiência, né? Temos agora os marcadores de energia em Kaladesh, né? Então é realmente bem legal. E ter isso num comandante como a Traxa é bem relevante. Acho bem legal e usado, né? Eles usarem essa mecânica, trazerem de volta essa mecânica e colocarem ela logo de cara em um comandante da edição, né? Eu acho bem legal. Isso eu prevejo decks de Super Friends por aí. Pra quem não conhece, Super Friends é os deck louco aí, cheio de Planalta. Uma outra mecânica também muito maneira é a mecânica de cascata. Cara, essa é a minha preferida. Essa é uma keyword que foi introduzida também no bloco de Alara lá em 2009. Ela recebeu novos prints em Planet Chase 2012 com o famoso Maelstrom Wanderer. E agora ela está de volta aí também em um card inédito que também é o comandante principal de um deck, que é o Idris, um demônio loucão aí de Griggs, né? Aliás, nessa coleção a gente vê uma recorrência bem curiosa de personagens vindos do plano de Alara, né? E cards reprintados das coleções de Alara também. Eu acho isso interessante assim. Será que a Wizard está preparando um terreno aí para voltar pro plano de Alara, né? Fica a especulação aí. A cascata é uma habilidade um pouco mais complexa, assim. Ela funciona da seguinte forma: quando você conjura uma mágica com cascata, você revela cards do topo do seu Grimório até revelar um card que não seja terreno, com custo de mana convertido menor do que a mágica que você jogou. Depois você pode conjurar aquela carta que você revelou sem pagar o custo de mana, embaralhar as outras cartas e colocar no fundo do seu Grimório em ordem aleatória, né? É uma habilidade bem forte, isso é comprovado, né? O Maelstrom Wanderer
tá aí para provar isso, né? Nós temos decks excelentes montados com o Maelstrom. E agora nós temos aí o Idris, né? Que é mais um concorrente aí para representar os decks, os vários decks Storm da vida aí no Commander. Fora isso, nós temos aí várias e várias palavras-chave que estão sendo relembradas, né? Estão sendo reprintadas aí em cards nessa coleção de Commander 2016. Nós temos aí Convergir, Domínio, Recapitular, Milagre, Persistir, Evocar, Escavação, Devorar, Retraçar, Evoluir, Metalcraft, Murchar. Nós temos aí também, olha só que curioso, Unir Forças, Oferta Tentadora e Negociação. Essas três keywords que inicialmente não tinham nome em português, mas que agora receberam graças à bendita tradução, né? Enfim, tem mais de 20 aí palavras-chave que a gente vai ter contato nessa coleção de Commander 2016. É um pouco acima da média, né? Se você for comparar com uma coleção normal, que no final das contas tem 6 ou 7 palavras-chave assim. Mas grande parte dessas keywords já é bem conhecida, né? É simples também. Se você encontrar uma palavra-chave que você não conhece, ela provavelmente vai vir acompanhada de um texto explicativo, então acho que isso aí não vai ser problema. Enfim, galera, no geral eu tô bem feliz com essa edição de Commander 2016. Tô ansioso aqui para jogar com os decks e usar os cards novos, né? Já até fiz uma vaquinha com a minha galera e encomendei logo os 5 decks de uma vez. Todo ano, aliás, a gente faz isso, até porque eu acho que é um produto que vale a pena no geral. Cada um dos 5 decks, eles possuem um valor financeiro agregado, assim, no que diz respeito às singles, né? Então, no geral, é sempre uma boa forma aí de você enriquecer a sua pool de Commander. Também vale muito a pena para quem tá começando no Commander, né? Se você já conhece Magic, teve contato com o Commander, ficou interessado, ou até mesmo se você tá começando agora no Magic, né? Tá conhecendo o jogo e tá querendo jogar e não sabe por onde começar. Tá aí, essa é uma boa oportunidade para você, os decks de Commander 2016. Qualquer um dos 5 decks é bem balanceado, assim, tanto no que diz respeito à jogabilidade quanto no valor financeiro, né? Eu não vi nenhum assim que seja muito superior ao outro em nenhum dos dois aspectos. Inclusive as decklists completas dos decks, elas já foram disponibilizadas pela Wizards, né? Elas já divulgaram no site delas. Vou deixar o link aqui na descrição caso vocês queiram ir lá dar uma conferida, né? De repente ver aí qual deck que vocês mais se identificam, né? Que vocês acham que mais vale a pena para vocês estar comprando. Então eu fico por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? E fiquem ligados no canal aí que eu espero estar falando mais sobre os cards dessa coleção de Commander 2016, ok? Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal aqui embaixo. E é isso aí, até a próxima. Valeu!